Começa agora. Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. Vamos atualizar você sobre tudo aquilo que é importante no Brasil e em Pernambuco e com foco aqui no nosso agreste de Pernambuco. Conosco as rádios Vale FM, Toritama FM, estamos juntos também através dos vários portais parceiros, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Belo Jardim também, conosco a partir de agora. Comigo aqui nos estúdios, Luciano Bezerra e Ralf, boa noite. Boa noite, Ney, boa noite, Ralf, boa noite, amigo Bartô Neves, que se encontra aqui nos estúdios, e a todos que nos acompanham pela Rádio Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Boa noite, Ney, boa noite, Luciano, boa noite, meu amigo, futuro colega de profissão e futuro prefeito do Brejo de Amado de Deus, Bartô Neves. Boa noite a vocês, ouvintes, pelas nossas cadeias de rádio e aos nossos telespectadores pelas nossas plataformas digitais. Bartô estava preocupado se você iria vir ou não hoje. Aqui o amor é antigo aí. Percebi que... Só veio porque hoje era o seu dia de participar. Se fosse Manassés, ele não vinha, ele até de mim também, ele não viria. Posso, se fosse por mim... Eu não posso fazer nada, se eu sou doido por ele é doido por mim. Não posso fazer nada. Olha, daqui a pouco nós vamos ter então a entrevista com o Bartô Neves, ele que é pré-candidato nas eleições de Brejo da Madre de Deus. Nós vamos saber daqui a pouco ao que ele é pré-candidato, né? Se é a prefeito, a vice, a vereador. Tem muita coisa surgindo. Inclusive, é a cidade dos pré-candidatos. É verdade, tem pra caramba. Agora eu disse futuro prefeito, para não complicar o Bartô, eu acho que não é dessa vez não, viu? É de uma próxima. E se o partido tivesse juízo, investia no nome dele. Agora, você não está sabendo dos bastidores lá então do você precisa se atualizar. Voto e gasto feito. Novidades serão reveladas neste programa. Exatamente. Bacana. Neste programa. Daqui a pouco ele não vai perder uma oportunidade dessa, né? Vai revelar exatamente nesse programa. Então daqui a pouquinho a gente traz essa entrevista. Eu vou começar atualizando os números dos casos da Covid-19. A Secretaria de Saúde confirmou hoje 687 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Entre os confirmados hoje, 329 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 358 são os casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 15.588 casos já confirmados, sendo 8.205 graves e 7.383 leves. Também foram confirmados laboratorialmente 74 óbitos e, com isso, o estado totaliza 1.298 mortes pela Covid-19. Em Jataúba, o número de pacientes subiu, né, novamente, agora são 24. A Prefeitura de Jataúba confirmou na noite desta quinta-feira mais 2 casos, confirmados agora há pouco pela Prefeitura de Jataúba. Dos 6 resultados que saíram hoje, 2 mulheres de 26 e 28 anos testaram positivos para a doença. A cidade, com pouco mais de 17 mil habitantes, já soma 24 infectados. De acordo com a Prefeitura, do total de pacientes infectados, 22 estão em monitoramento domiciliar, cumprindo quarentena. Um paciente está internado em um hospital de referência. Esse paciente, acho que foi o que a secretária de Saúde citou aqui, né, que é uma senhora que estava no hospital de campanha aqui de Santa Cruz aguardando transferência para uma UTI, né? Está em um estado grave, razoavelmente grave. Então, preocupa, né? Ontem nós fechamos o programa com 22 casos em Jataúba. Jataúba tem aí praticamente o dobro de casos de cidades do tamanho da nossa. Impressionante. Verdade, Ney. É preciso que se atente a um fato. Jataúba realmente está ampliando e tem números demasiados para o tamanho da cidade em comparação com outras cidades aqui da nossa região. Mas há um ponto que é preciso observar, é que aquela decisão do
do STF, ela considerou que é competência comum dos estados, municípios e da União editar medidas. Talvez seja a hora do município de Jataúba, a comissão que é formada lá, atentar para as medidas que estão aplicadas, não ficar apenas aquelas medidas que foram adotadas pelo estado de Pernambuco e talvez restringir, ser mais dura nas medidas restritivas na cidade de Jataúba. Até porque o próprio decreto estadual que ampliou essas medidas, ele deixa claro que nas cidades onde for mais restritivo as medidas, ele será acolhida, porque os casos em Jataúba realmente eles vêm espantando. Só me deixa comungar com você, porque é de espantar, Jataúba realmente. Se é um caso à parte, deve ser tratado realmente de uma maneira diferenciada das outras cidades aqui da nossa região. Talvez fosse o caso realmente de medidas mais enérgicas tomadas pelo prefeito Antônio de Roque e, inclusive, medidas que podem ser acompanhadas pelo próprio estado de Pernambuco. Por exemplo, não temos informações sobre barreiras sanitárias em Jataúba, certo? Se tiver, não foi divulgado, não temos essa informação. Já deveria ter. Tem muito município que não tem números iguais de Jataúba que estão montando as suas barreiras sanitárias. Então tem que ter medidas e o prefeito tem autonomia para isso. O prefeito não precisa seguir exatamente aquilo que está decretado pelo governador. Ele pode afrouxar ou endurecer as medidas. E no caso de Jataúba é preciso endurecer. O prefeito Antônio de Roque tem que realmente assumir esse compromisso com a sua população. Porque a situação realmente lá é de uma epidemia local. Nós temos ali um epicentro, né, num pequeno município. Jataúba acredito que se aproxima, né, eu vou verificar os números de Frei Miguelinho, que é outro pequeno município da região que estava grave, né, estava com números muito altos, mas Jataúba, se não passou, se aproxima. Está numa situação realmente muito complicada. E geograficamente ela está numa posição que dá acesso às cidades da Paraíba, para Santa Cruz do Capibaribe, para o Brejo da Madre de Deus. Jataúba não é mais fim de rota, não. Sítios, né? Então, realmente, precisa que a municipalidade ela atente para isso e ela adote medidas realmente que possa evitar a ampliação desses números. É importante também entender que essas medidas, elas protegem o jataubense, principalmente, e protegem também as outras cidades. Então, é importante que cada município faça o seu papel aí. Está faltando, viu? Está faltando do prefeito Antônio de Roque medidas mais enérgicas diante do quadro que se instalou lá em Jataúba. Olha, eu vou trazer aqui, chamar a atenção dos nossos espectadores, você que está nos acompanhando, dos nossos ouvintes, né, através do rádio, e de você que nos acompanha através do vídeo, para a seguinte questão. Há algum tempo eu venho trazendo aqui, certo, que nós estamos fazendo parte de um projeto chamado Bom Pra Mim, Bom Pra Você. É um projeto em conjunto de várias empresas, entre elas a Nacional Têxtil e a Avante Digital. E o objetivo desse projeto é juntar, é unir as confecções do polo de confecções, do polo do Agreste, que estão fazendo máscaras, com grandes compradores, com empresas e instituições que estão precisando desses produtos. Só para você ter uma ideia, já foram vendidas centenas de milhares de máscaras. E um dado também interessante é que nesse projeto ele tem também um cunho social. De cada 10 máscaras que são vendidas, são destinadas à Fundação Terra para distribuição gratuita nas áreas periféricas da região metropolitana. Essa distribuição, Luciana, ela já alcançou mais de 400 mil máscaras entregues gratuitamente através desse projeto. E muitas empresas foram reativadas aqui a partir dessa iniciativa, né, desse projeto. Então você que tem a sua confecção, vai lá na internet e entra no site bompramim.com.br. Existe uma aba lá onde você faz a sua inscrição como confeccionista, faz o seu cadastro, nós estamos organizando mais isso agora. Outra questão importante que eu quero falar para você, as máscaras customizadas, personalizadas, estilosas, máscaras de tecidos estampados, diferenciadas. Esses produtos estão sendo requisitados agora. É uma necessidade mundial. Então vamos fazer nesse momento ruim uma oportunidade também para reativar essas produções. Você que desenvolve máscaras diferentes agora, mande para a gente aqui para a Avante as amostras dessas máscaras para que a gente esteja gratuitamente catalogando isso, enviando e colocando junto do projeto e quem sabe desenvolvendo aí negócios como muitas fábricas já fizeram. Vamos conferir agora um videozinho, né, um material que foi desenvolvido hoje, mostrando já como esse projeto está sendo desencadeado e aqui no nosso polo de confecções o efeito que ele está trazendo. Vamos lá. Devido ao momento em que estamos passando, várias fábricas do estado de Pernambuco tiveram que se adaptar. Uma das soluções foi a fabricação de máscaras. Essa adaptação ocorre para atender a uma demanda mundial.
projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você nasce a partir dessa necessidade. O objetivo? Unir as confecções do Polo Têxtil de Pernambuco com todas as empresas do Brasil que precisam de máscaras faciais. Nós que compomos o Polo Têxtil do estado de Pernambuco temos um papel essencial e fundamental no combate à Covid-19. Para saber mais, acesse o nosso site www.bompramimbompravocê.com.br e siga o nosso Instagram, @fashionforhall.oficial. Tá aí então, mais informações em relação ao projeto. Então você que é confeccionista pode se inscrever, pode fazer parte. Outro detalhe que eu vou trazer aqui que eu esqueci de falar. Seguinte, a partir de agora está valendo uma disputa, inclusive aqui no Polo de Confecções. Nós estamos lançando agora essa disputa. As máscaras criativas diferenciadas, elas podem ser enviadas para cá, certo? A gente vai estar com a equipe, inclusive, junto com a Nacional Têxtil, divulgando e analisando essas máscaras. E vamos escolher as máscaras mais criativas. O criativo dessa máscara, a empresa que estiver confeccionando ela, pessoal de linha de produção de criação, designs, ou a própria empresa, vai receber um voucher de R$1.000 para compra em tecido em qualquer parceiro da Nacional Têxtil. Então está valendo também a partir de hoje essa disputa, a gente vai divulgar muito isso aqui, para que você possa aí usar da sua criatividade e fazer máscaras diferentes, para que a gente possa desenvolver ainda mais esse projeto. Deixa eu só mandar um abraço para um ouvinte todo especial, que é o nosso amigo e irmão César Melo. Tá nos assistindo, mandando eu cuidar bem aqui do Bartô e dizer a César, ô César Melo... Suspeito, César pedindo para cuidar de Bartô é suspeito. Como é o nome do que vai receber? É o quê? Um voucher. Voucher. Isso. Se fosse na sexta-feira, eu diria... É um vale. Como é quinta, é vale. Amanhã é voucher. Bacana. Vale dizer que aquela máscara de Ralph, a que ele veio hoje, não pode participar não, né? Não, porque é feia, né? Se fosse bonita... Ou seja, eles têm... Se fosse bonita, poderia concorrer. Deixa eu aproveitar e parabenizar a iniciativa, até porque isso colabora com as medidas, tanto do governo do estado como com a lei municipal, que fala dessa articulação que deve ser feita e como deve haver essa mobilização para essa produção e essa distribuição de máscaras. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui, na verdade duas. A primeira é para os confeccionistas o tecido adequado, né? Porque as máscaras precisam, mesmo as caseiras, ser pelo menos o algodão, 100% algodão, né, Bartô? E a outra coisa, a máscara precisa também ser bem manuseada por a gente. O que eu vejo de gente com máscara no queixo, conversando... Bartô estava com um embaixo do queixo aqui. Bartô, faça isso não. Mas então é preciso que a gente manuseie bem as máscaras, né? Porque a máscara não é um acessório de beleza, não. É um acessório para a nossa defesa, a nossa higienização. Pois é, apesar que agora também está sendo acessório de beleza, viu? A gente vai estar num mundo totalmente diferente. Verdade. E o que vai ter de confecção, casando as peças, fazendo combinações, não é brincadeira não. Isso é bom para o polo de confecções, certo? Então, em meio a tanta coisa ruim, há um escape aí. Você vê o seguinte, Ralf, Luciano, cidades, por exemplo, que dependem do turismo, que dependem da indústria, elas estão muito afetadas. A nossa tá bastante. Mas a gente tem aí um pequeno escape que surgiu em meio a toda essa situação que beneficia o setor têxtil, né? Isso é importante e está salvando aí muitos empregos ainda, graças a Deus. Continuando aqui com a pauta, daqui a pouco a gente traz o Bartô Neves, né, que está aqui nos estúdios. A Prefeitura do município de Brejo da Madre de Deus divulgou na manhã de hoje o segundo óbito por Covid-19. A vítima do sexo masculino faleceu no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, na noite de ontem. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, o idoso de 70 anos foi internado no último domingo, após dar entrada na UPA Mestre Camarão com sintomas da doença. Ele residia no bairro Lagoa, lá em Brejo da Madre de Deus. Era hipertenso e tinha problemas ortopédicos. O idoso será sepultado ainda hoje no cemitério de Brejo, né? Então, infelizmente, mais uma vítima fatal na nossa região da Covid, dessa vez lá em Brejo da Madre de Deus. Algo que deixa essa situação muito triste é o seguinte: esse idoso morreu em Caruaru, não foi isso? Como eu acabei de falar aqui. Há situações de pessoas do interior que falecem no Recife e que a família não recebe autorização para trazer o corpo. Acaba sendo sepultado lá. Infelizmente também já estamos chegando nesse processo aí que deixa a situação, né, ainda mais angustiante. E dentre as histórias, você não poder se despedir do ente querido, né, não é, Luciano? É uma coisa muito triste, mas
Eu vi de tantas histórias que a gente está assistindo, tragédias, a família que insistiu em abrir o caixão e mais 4 pessoas da família foram infectadas. 5 pessoas, né, Bartô? Da família foram infectadas com a doença. Então, é dolorido, mas é necessário no momento. Infelizmente, é um protocolo a ser seguido, como você disse, Ralf, é doloroso. E, mais uma vez, Ney, confirma essas situações que estão acontecendo, principalmente no interior. O que foi dito, eu comentei essa semana pelo Miguel Nicoleles, e hoje a Fundação Joaquim Nabuco trouxe também essa informação de que no interior começa agora a aparecer esses casos, né? E, lamentavelmente, essas situações de mortes também. Pois é, intervalo rápido, só 30 segundos. Aqui não é como a interativa não, viu? Tem blocos enormes, aqui isso é rapidinho. Só 30 segundos, sim. Antes do bloco, só para confirmar, eu recebi uma informação do Ricardo agora, ele dizendo que em Jataúba tem algumas barreiras sanitárias, né? Então ele me passou essa informação agora, que até algumas cidades da Paraíba tem. Pedir à prefeitura que mande para a gente as imagens, tal, para a gente divulgar também, né, que esses cuidados estão sendo tomados, porque a coisa fica meio atordoada aí, a gente fica meio sem entender. Uma coisa é certa, pelos números apontados, mesmo que tenha, não estão tendo a eficácia necessária. Medidas mais rígidas ainda precisa ser tomada. Isso é fato. Mesmo que exista a barreira, a gente não tem nenhum problema em fazer a errata aqui e dizer que errou, mas as medidas não estão contendo o vírus lá em Jataúba. Isso é fato. Intervalo, 30 segundos e a gente volta. Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas 3 unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com o 98203-6829, está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Olha, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 68 municípios pernambucanos receberão viaturas da Guarda Civil Municipal a partir da próxima semana. Da nossa região, os municípios contemplados foram Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Brejo da Madre de Deus e Taquaritinga do Norte. Os veículos são modelos Renegade. É isso, Luciano, que se fala assim, né? Isso. Renegade. Isso. Foram doados pela bancada federal do estado de Pernambuco através de emendas impositivas. E irão reforçar a segurança nas cidades. Na cidade de Santa Cruz, o prefeito Edson divulgou um vídeo nas redes sociais. Vamos acompanhar. Pessoal, tem uma ótima notícia para Santa Cruz de Capibaribe, e é na área de segurança pública. Fomos contemplados com 8 novas viaturas para Santa Cruz de Capibaribe. Mas para que acontecesse isso, foi precisa a indicação parlamentar dos nossos parlamentares. Das 8, 5 foi indicado pelo nosso deputado federal, Fernando Filho. Vai aqui o meu agradecimento ao deputado Fernando Filho. Uma pelo ex-ministro Bruno Araújo, que nosso amigo aqui da nossa cidade. Outra pelo ex-senador Armando Monteiro, reconhecendo o nosso trabalho aqui em Santa Cruz. E uma pelo senador Humberto Costa. Então, quero agradecer de coração a esses parlamentares que viram a necessidade de Santa Cruz de Capibaribe, vendo que o nosso grupo trabalha firmemente para melhorar a segurança em Santa Cruz de Capibaribe. O trabalho segue em frente, a cidade segue em frente. O mundo enfrenta uma situação jamais vivida por nossa geração. Dentre as consequências do coronavírus está a proliferação da fome. É chegada a hora de unirmos forças. A sociedade civil, com as suas diversas instituições, aliada ao poder público, conta com a sua colaboração. Doe alimentos não perecíveis. Vamos aliviar a fome e a dor daqueles que mais precisam. A nossa luta é em favor da vida. Contamos com você. Contamos com você. Contamos com você. Faça sua parte na luta contra a fome. Doe alimentos nos postos de arrecadação. Clube Ipiranga.
sede da OAB em Santa Cruz. ASCAP, Primeira Igreja Congregacional Vale da Benção, Igreja de São Cristóvão e Igreja Católica em São Domingos. Comitê Comunitário de Crise Covid-19. Muito bem, você que nos acompanha através dos nossos portais parceiros, né, em Belo Jardim, a Jardim do Agreste, que está retransmitindo a gente, e também Agreste TV PE. Os dois portais que estão somados, né, mais de 80 mil seguidores acompanhando também esse programa. A gente traz agora os números de Belo Jardim em relação à Covid-19. Lá em Belo Jardim, são 62 casos confirmados, 9 em investigação, 14 casos foram descartados, 28 casos recuperados e um óbito confirmado. Agora me chama a atenção esse número de 62 casos confirmados em Belo Jardim. Eu só estou acreditando que eu estou vendo aqui no material oficial da Prefeitura. Coisa, é muita coisa. 62 casos confirmados em Belo Jardim. Eu reforço aquilo que nós falamos, inclusive em relação à cidade de Jataúba, né? Os municípios eles têm autonomia para adotar medidas que sejam mais restritivas ou que sejam mais rígidas em relação a evitar esse contágio e devem ser estudadas. É evidente que cada cidade deve ter o seu comitê de análise da Covid, deve observar isso para que adote medidas que contenham esse aumento de contaminações. Você que acompanha a gente em São Bento do Una também através do portal Agreste PE. São Bento do Una também preocupante a situação em São Bento do Una. Lá são 43 casos confirmados. Desses, 8 foram recuperados. Dos testados, né, que foram vários exames feitos, 35 foram descartados. Um óbito em investigação e um óbito confirmado. Esses são os números de São Bento do Una. Há 32 leitos prontos para pacientes com síndrome gripal grave lá na cidade de São Bento. Então, esses são os números também nas cidades ao entorno de Belo Jardim, que nos acompanham também neste momento através dos portais. Bom, trazendo agora uma entrevista aqui nos estúdios, a gente conversa com Bartô Neves, ele que é uma figura, né, emblemática, conhecida aqui em Santa Cruz de Capibaribe, é radialista, é comunicador como nós e milita na política já há algum tempo, né? Espera-se aí que ele entre no hall dos pré-candidatos nessa eleição. Bartô, boa noite. Boa noite Ney, boa noite Ralf, boa noite Dr. Ralf, né, que eu gosto de reconhecer o esforço do até outrora estudante e hoje Dr. Ralf e Dr. Luciano, né, que são ambos advogados, Luciano também contabilista, e todos colegas de comunicação. E agradecer o convite, Ney Lima, e a sua produção, parabenizar, né, já estive aqui de bastidores, conhecendo essa excelente estrutura, tudo que a gente elogiar aqui ainda vai ser pouco, não só pela questão do tamanho, mas também da modernidade, né, do avanço que você trouxe para o Agreste de Pernambuco. Eu gosto de fazer meus elogios, porque é uma forma de a gente incentivar, né, e reabastecer as baterias das pessoas que estão fazendo certo. E você, Ney, é um dos caras que por onde eu passo é unanimidade no sentido de inovação de comunicação no Agreste de Pernambuco. Gostei O bingo tá legal, né? Gostou do bingo? O bingo, né? Vem aí o bingo. Olha, só interrompendo um pouquinho aqui para a gente complementar, Josemar Souza está dizendo que as barreiras em Jataúba são só na sexta-feira. Então, para a gente não ficar aqui trazendo as informações da internet, vou pedir mais uma vez à assessoria de imprensa da Prefeitura que entre em contato, né, para trazer essas informações para a gente. Amanhã, se não ligar, amanhã a gente liga e vamos saber da Prefeitura exatamente o que é que está acontecendo lá, né, com esses números e como essas barreiras estão sendo feitas. Bartô, como é que vai ser? 2020 em breve tem muito pré-candidato. Aqui em off, aqui antes do programa começar, Bartô estava passando para Luciano o número de pré-candidatos a prefeito e o papel não deu para anotar todos os nomes. Como é que está o cenário lá agora? Me permita 30 segundos para fazer minha parte que a minha consciência está pedindo sobre o Covid. Jataúba, Brejo, Santa Cruz e qualquer cidade do Brasil, mas em especial nossa querida região. A população, Ney, também tem que ser convocada todos os dias, a cada minuto, para estar fazendo sua parte. A gente faz 2 programas de rádio, o Patrulha Primeira e Segunda Edição, em uma emissora de rádio interativa aqui
na cidade, e a gente também vai pela internet, e a gente jamais vai esquecer de chamar a responsabilidade da população. Eu estou comparando muito esse combate ao Covid como o combate à violência que existe no trânsito. Se os governos fizerem todas as medidas, tomarem todas as medidas, mas o condutor não quiser respeitar essas medidas, não vai resolver. Então, essa é uma militância minha aqui nesse programa, Bartô. A sociedade não pode fugir da sua responsabilidade numa hora como essa. E não brincar, né, Ralf? Porque a gente não está falando de coisa bobinha ou mais ou menos, não. É muito sério. Brejo da Amado de Deus. Acho que 2019 em Brejo, talvez tenha tido mais surpresas nesse sentido do que 2020. Especificamente, dependendo o ponto específico da discussão. Em 2019, debandaram-se vereadores de mandato para outros grupos. Os que já tinham saído daquele grupo de origem já tinham ido ao segundo e ao terceiro. Hoje, alguns já voltaram para o seu grupo de origem. Então, 2019 eu acho que foi muito mais movimentado os bastidores da política em Brejo da Amado de Deus do que 2020. 2020, eu digo que aqueceu bem mais foi o ânimo do eleitor, a participação do eleitor, e a imprensa de Brejo comprou a ideia literalmente e está trabalhando isso diariamente. Eu acho que foi nesse ponto aí que vocês estão chamando mais atenção para 2020. E a sua situação? Eu estou na condição de pré-candidato, né? Vou pela segunda vez, fui candidato em 2016. Eu gosto sempre de trazer esses dados, porque faz parte do reconhecimento popular. Nós tivemos mais votos do que 2 vereadores eleitos. Não entramos, infelizmente, por conta da covardia que existe na regra eleitoral. É uma democracia que os mais votados não entram, muitas vezes. Eu acho isso de uma estupidez, quando você fala de democracia e os mais votados, ou seja, aqueles que o povo querem realmente ir lá pelo voto, muitas vezes não entram. Pra você ter uma ideia, teve um colega nosso lá que foi candidato que teve 1.300 votos. Eu tive 742. Nem ele entrou, nem eu entrei, nem Rui Medeiros, que teve 713, salvo engano, Rui, que teria sido uma vaga também do Rui Medeiros, teria entrado Bartô e Rui, e a gente não entrou. E eu chamo a atenção desse rapaz que chama-se Adilson das Motos, que teve 1.030 votos em Brejo e não foi eleito. Dele teve problema de documentação, mas Bartô e Rui não. Foi por uma questão de coligação, de coeficiente, essa matemática que só quem sabe são vocês. Bartô, você é uma figura muito ligada ao Roberto Asfora, e ele se coloca na condição de pré-candidato novamente lá no Brejo de Amado de Deus. O Roberto já foi prefeito de Brejo por 3 oportunidades, não é? O que é que Roberto não fez no Brejo que ele poderia fazer agora? Porque todos os problemas que o Brejo, principalmente São Domingo, atravessam, eles atravessaram nas gestões do Roberto Asfora. O que foi que mudou no Roberto que agora ele solucionaria esses problemas? Acho que a gente tem que levar em consideração a época. A época, uma policlínica em São Domingos dava legal, atendia bem a população de São Domingos. Hoje já não comporta apenas uma policlínica em São Domingos. Então é atualizar esses equipamentos públicos. À época, Roberto Asfora implantou 5 PSFs, inclusive um no loteamento chamado Boa Esperança, que é bastante carente lá. Quando o nosso grupo opositor chegou à prefeitura, voltou à prefeitura com o Dr. Edson, desativaram esse PSF do Boa Esperança. Então, é ampliar o que tem, porque quando a gente, repito, vai analisar o município, a gente tem que trazer as peculiaridades da época. E na época, Roberto Asfora fez, inclusive, ganhando destaque a nível nacional e internacional. Roberto Asfora conseguiu a melhor educação do estado de Pernambuco. No Agreste de Pernambuco, ele foi o único prefeito a ganhar 2 selos Unicef, como o prefeito que mais investiu na educação, né, amigo da criança. Aí o pessoal fala, mas sempre fala nesse selo, sim. É um reconhecimento internacional. Não é certificado comprado de alguma empresa ou que você participa, paga algum bônus, que eu até entendo que tem as despesas dessas empresas, mas não tem pagamento financeiro nenhum para se ganhar um prêmio desse. E diga-se passagem, a nível nacional, o Roberto Asfora se colocou como um dos melhores prefeitos do Brasil, amigo da criança. Aí você vai para a questão de infraestrutura. Roberto deveria ter feito mais, na minha opinião, até sim. Por exemplo, a gente deveria, desde a época do Roberto Asfora, ainda hoje faz falta, passagens molhadas em São Domingos, por exemplo, com uma infraestrutura realmente que a sociedade precisa, merece.
Mas se você for olhar para a questão do cuidado com a população, até hoje eu não conheço outro que tenha cuidado da população tão bem quanto o Roberto Asfora. Agora, Bartô, há esses pontos, mas também há, por exemplo, as questões legais que envolvem o Roberto Asfora. Foi candidato na última eleição, não conseguiu concluir a sua candidatura. Agora, esse mandato tampão que o Roberto teve na Prefeitura de Brejo com a saída do Dr. Edson, naquela reviravolta toda, teve problemas no Tribunal de Contas, como os outros também tiveram. Esses pontos não fazem com que haja uma reflexão ao contrário, não? Melhor de sua pergunta, por favor. A pergunta foi se esses pontos não seja fazem com que você tenha uma reflexão ao contrário do que você falou. Que eu mude minha opinião em relação a Roberto Asfora por conta desses pontos. Isso. Vou explicar. O mandato de um ano, de uma eleição suplementar, em que Roberto Asfora foi retirado através de uma decisão monocrática do Noronha, ministro Noronha, e corroborada depois pelo Pleno, pela maioria do Pleno do TSE. Ok? Mas foi uma eleição limpa, honesta, digna, e, na minha opinião, o TSE deveria ter analisado melhor antes de realizar a eleição. Então, foi usurpado, na minha leitura, foi usurpado parte do mandato do Roberto Asfora, para eu poder chegar na resposta objetiva que você quer. Antes disso, tiraram o Dr. Edson do poder, a mesma Justiça Eleitoral. Em primeira instância, em segunda instância, ratificar o resultado do TRE por solicitação de uma nova análise do TSE, ou seja, Brasília, Brejo cassou o Dr. Edson, o mandato dele, e da vice, Clarice, vai para Recife, são cassados lá, confirma a sentença, manda para Brasília, Brasília pede revisão do processo do julgamento, volta para Recife de novo, condenado mais uma vez, só que com mais votos. Alguns dos desembargadores que votaram a favor para o doutor nessa época, depois votaram contra, por analisar melhor os processos, vai para Brasília e tem a situação que o Brejo já sabe. Sobre a questão de reprovação de contas, existem dois tipos de conta. O Luciano é expert nisso, o Ralf também tem conhecimento de direito, pode me corrigir. Existe a conta de gestão e a conta de governo. O Roberto Asfora dividiu o governo com 3 pessoas nesse ano, mas salvo engano, a conta de governo, ela o parecer ela é completa, ela não divide. E cada um depois apresenta a sua defesa. Roberto Asfora apresentou sua defesa. E o que coube a Roberto Asfora foi porque todo o ano não fizeram o repasse, os 3 prefeitos, não fizeram o repasse, salvo engano, foi esse ponto, do INSS. Só que o período do Roberto Asfora foi feito todo o repasse, mas é julgado todo ano. Me corrijam os meninos aí do direito. Então, eu não vi nenhum ponto de desonestidade no Roberto Asfora. Eu não vi nenhum ponto que desmerecesse a minha lealdade de amizade e de gestor de Roberto Asfora. Nesse ponto, não. Então, eu não tenho motivo suficiente nesse ponto específico para mudar a minha opinião sobre estar com Roberto Asfora. Bartô, a cidade do Brejo ela se assemelha em alguns pontos, a política do Brejo com a política de Santa Cruz e o Capibaribe. E nós temos aqui uma situação que sempre falamos nos programas, de que aqui em Santa Cruz algumas lideranças meio que elas articulam no sentido de se perpetuar no poder, ou quando ela não se perpetuar no poder, ela indicar pessoas de que elas possam ali estar conduzindo. Me parece que no Brejo há uma situação também caminhando nesse sentido. Não chegou a hora do Brejo também já dar visualizar uma renovação nesse processo no Brejo como um todo? Não chegou a hora das lideranças que sempre ocupam os mesmos espaços, que sempre, por exemplo, quando falam de união nos grupos, mas querem estar na cabeça dos projetos, isso independente do grupo, sempre se manter. Chegou na hora dessa turma ela descansar um pouco e dar o caminho para que uma renovação possa surgir, não? Primeiro, me permita fazer justiça. Isso não é peculiar de Brejo Santa Cruz, me desculpa. Petrolina tem lá seus Caruaru oligárquicos, é assim que fala no português bonito? Vamos no interior, então se a gente pegar toda a região. Discordo de novo. Toda a região. Discordo, Luciano. Todo o respeito que eu tenho a você. A gente vai para São Paulo, tem as famílias tradicionais da política. Recife. A gente vai para Recife, Rio de Janeiro. Eu já fui para São Paulo, que eu acho que é extremo no sentido desse exemplo. Então discordo de você, respeitando sua opinião. Então não é peculiar de cidade de interior. Sobre se está na hora de aposentar ou dar novas oportunidades a essas pessoas ou não, eu lhe faço a pergunta para você analisar o seguinte: apareceram
Apareceu. Você é um exemplo. Você é um exemplo. Para fechar o raciocínio. Apareceu pessoas para eu mudar de opinião. Vou fazer pergunta a quem é radialista, a quem é radialista, né? E agora eu agora na posição de entrevistar, já tive passar a ser entrevistado. Sendo entrevistado. Não, mas eu vou responder a sua pergunta. Agora eu tenho que construir minha linha de raciocínio, porque a gente está falando de coisa séria, a gente está falando da vida, de sociedade, de município, de crianças, de idosos, de adolescentes, de oportunidade para a juventude. Sim, você perguntou se apareceu outro nome e acabaram de citar aqui. Não, calma. O seu nome, você é uma minha pessoa resposta. Ele pergunta se Brejo não está no momento de novos nomes. Aí eu estou construindo minha linha de raciocínio. Apareceu outros nomes, para mim não. Que traga esse complemento, que tragam algo a mais. Porque hoje o que se propõe, o que se dispõe, o que se apresenta como pré-candidato a prefeito do Brejo de Amadeus, me perdoe. Realmente ainda não superaram as propostas, as ideias e sem falar da experiência política aprovada do Roberto Asfora. Eu acho que na sua resposta, eu acho que você confirma, então, independente da região que nós estejamos falando, se Santa Cruz, Brejo, se o interior, se Pernambuco ou se o Brasil, me parece que você tem essa percepção de que os grupos eles se mantêm nessa linha de sempre tentar se manter no poder. A sociedade, Luciana, ela tem que se ter essa metamorfose naturalmente. Não adianta forçar a barra. Eu não posso... Já me perguntaram, inclusive, por que você não vai para a majoritária? Que aí a gente vai responder lá na frente se eu vou ou não. Mas eu acho que hoje eu estou no PL. Né? Aliás, todos os pré-candidatos do grupo do Roberto Asfora estão no PL. Hoje nós temos mais de 20 pré-candidatos. Hoje excede o número de pré-candidatos, todos pelo PL, né? Além de algumas conjunturas que devem acontecer aí futuras. Mas, enfim, eu não posso levar a responsabilidade de administrar uma cidade pelo meu ego ou pelo meu achismo. Eu acho que posso. Vamos discutir, conversar, analisar. O Roberto foi um bom prefeito, na minha opinião, e os números mostram isso. Roberto Asfora foi quem criou o Fundo de Previdência Municipal, um dos primeiros no Agreste Pernambuco. Deixa eu só fazer uma pergunta a você, dentro desse contexto de Luciano, com todo o respeito que eu tenho à senhora, porque eu nem conheço ela, mas a esposa do Roberto Asfora... Dona Mônica. Dona Mônica, não é? Ela estava tarimbada, ela estava cacifada para ser prefeita do Brejo de Amadeus. Dona Mônica é uma grande administradora. Dona Mônica é empresária. Dona Mônica tem formação. Dona Mônica não tem o perfil político. Dona Mônica foi uma grande guerreira. Dona Mônica foi pega na hora de um grande desafio, talvez o maior desafio público da vida dela. Dona Mônica é uma pessoa que participa ativamente da vida pública do Roberto Asfora, mas é aquela pessoa que sabe se portar. Nunca procurou ser o personagem principal da história, mas não tem menos importância do que o Roberto Asfora. Eu acho que é o casamento perfeito no sentido de companhia, de ideias. Eles conversam muito, eles são muito companheiros. Né? Como vocês não conhecem a família e a convivência deles, como eu conheço, não sou íntimo da casa deles, não sou. Acho que eu visitei a casa de Roberto Asfora aqui em Fazenda Nova, no máximo durante 17 anos de amizade, se muito 8, 10 vezes. Inclusive com pautas propositivas para o município. Nunca fui lá atrás de questões pessoais de Bartol Neves, muito bem resolvida essa minha questão com ele. Agora, Dona Mônica é uma grande mulher e preparadíssima. Talvez ela tenha sido subestimada pela aparência dela, que, como você disse, frágil. Dona Mônica não tem nada de frágil. Dona Mônica é uma mulher guerreiríssima e tenho certeza que teria feito uma grande administração junto com o Roberto Asfora se ela tivesse chegado à prefeitura. Ela tem autonomia, uma mulher independente, viu? Por que Roberto Asfora tende a ter dificuldade eleitoral em São Domingos? O Roberto Asfora, Ney, ele hoje está, salvo engano, considerando 2009, foi o último, 2008, que foi o último ano de mandato dele à frente da prefeitura, naqueles 2 mandatos. Depois teve um mandato aí atropelado, eu nem considero tanto pela questão do respaldo político. E o eleitorado ele vai se renovando. O Roberto Asfora ele é um cara reservado. Se você fizer busca hoje no Google, você vai encontrar não tudo que o Roberto Asfora fez, talvez não encontre nem 50%. Porque ele nunca gostou de, para responder sua pergunta, ele nunca gostou de mídia, ele nunca foi um cara midiático, ele nunca foi um cara papagaio de pirata. O Roberto Asfora
acredita que o eleitor tem que reconhecer o político pelos feitos, e não pela publicidade. Mas só os eleitores de Roberto que se renovaram? Os do outro lado se renovaram, não? Vamos chegar lá. Quando se renova como um todo. Eu voto em Roberto, mas minha filha não tem conhecimento de tudo que Roberto Assora fez para acompanhar Roberto Assora pelo legado dele. Porque ele não faz e nunca fez esse trabalho de marketing que se faz e que se intensificou. Não só foi da geração de Roberto Assora, você vai procurar poucos que tem o comportamento dele. De quieto, de reservado, até pela função pública, né? Há uma crítica nesse sentido de que pelo fato dele não morar no Brejo, procede essa história? E que aí ele não aparece muito no Brejo, em São Domingos? Vamos lá. Procede a crítica. Porém, eu acho uma coisa tão amena, sabe? O cara pode morar em São Paulo. Se quando ele for eleito, ele vem para o Brejo, tem residência fixa no Brejo Amadeus, em Fazenda Nova. Antes de eu pisar no Brejo, Roberto Assora já tinha, acho que a propriedade dele em Brejo Amadeus é mais velha do que Bartô morando por aqui. Então, ele tem residência fixa, só que ele é um cara empresário. Se quando ele é eleito, ele vem, está presente, realiza, faz os trabalhos, o porquê ele morar meu vizinho ou tá em esquina conversando bobeira? Bartô, eu não vejo isso como um problema, não. Bartô, eu queria que você analisasse um ponto positivo e um ponto negativo do prefeito Hilário Paulo, né, da administração dele ou ele como figura pública propriamente dita. Só para justificar, já que a gente está na internet, eu conheço o Hilário Paulo desde a época de minha adolescência. Hilário deve ser mais velho do que eu um pouco. Mas a gente se conhece desde a época de adolescência. Nunca tive convivência próxima de amizade com ele, mas conhecia e conheço ele até hoje. Um ponto positivo do Hilário Paulo, ele é o cara, vamos dizer assim, quando não está em prefeitura, que é a primeira vez que ele está, ele faz aquele trabalho social, aquele trabalho assistencialista. Porque trabalho social é muito amplo, mas aquele trabalho assistencialista, principalmente na área da saúde, eu acho isso muito positivo, independente da questão política dele. Então eu acho isso muito positivo. Politicamente também. Então eu acho que é uma questão positiva dele. Um ponto negativo dele, aí eu vou trazer para a atualidade. Ele ainda não descobriu o que é prefeito, ele ainda não se impôs como prefeito. E talvez passe o mandato dele até final agora de dezembro de 2020, dia 31, sem conseguir se impor como prefeito. Acho que é o ponto mais negativo. Quando Hilário fez 100 dias de governo, eu e Ney, junto com o Tenório Romeni, tivemos a oportunidade de entrevistar ele, né? E eu achei de uma grandeza do Hilário pedir desculpa porque estava aprendendo a ser prefeito. Em algumas situações ele pediu desculpa. Se eu estou aprendendo, me desculpa. Achei de uma grandeza muito importante naquele momento. Passou-se 3 anos, Hilário não aprendeu. Então, para acompanhar a sua linha de raciocínio, para ser coerente com a sua linha de raciocínio, se foi grandeza ele reconhecer que estava aprendendo, então... Naquele momento. Ok. Então, hoje ele é soberbo e arrogante, porque diz que está ensinando os outros a ser prefeito? Ele citou isso aí? Várias vezes, é bordão já. Que para mim é soberbo e é arrogância. Né? Tem o primeiro mandato, 3 anos, na minha opinião, um mandato cheio de falha, que poderia ter feito muito mais. Prometeu que não podia realizar, surreal as promessas. Não sei se vocês tiveram oportunidade ou desprazer de ver na internet um vídeo de campanha dele. Transformou arte digital em ilusão para a população, principalmente em São Domingos. Tem nesse vídeo um canal que seria uma grande obra para amenizar a situação das chuvas e alagamentos em São Domingos, que parece o canal do Mississippi, o canal da Mancha, coisa surreal, coisa de Nova York, Los Angeles. O marqueteiro foi tão bom que ficou superficial. E ele não conseguiu cumprir, nem vai cumprir. Não consegue mais. Na prática, o mandato do prefeito Hilário Paulo está na rapinha, está se terminando. Essas duras críticas que você faz ao Hilário já lhe atrapalhou em algum momento com o Edson Vieira? Ainda bem que você botou no final um personagem, porque você vive isso na pele. Inclusive, eu estava hoje... Rapaz, o que é que os meninos vão me perguntar? É feito, né? A gente quando você sabe. vai pedir alguém em namoro, você diz, que danada é que eu vou? Ou quando vai... eu vou perguntar dentro dessa linha aí. Tem um verdadeiro ou falso ainda. Eu fiquei fazendo meu raciocínio e eu trouxe 2 exemplos sobre Ralph, positivamente, claro, que no final da entrevista eu vou falar. Mas bora lá. Se eu sofro crítica ou perseguição... Problema. Vamos resumir. É muito amplo problema, sim. Com o Edson. Não, Edson nunca... Edson Vieira, ele é um cara
perfeccionista. E Edson Vieira, ele é um cara maduro. Ele nunca disse, Bartô, tira o pé do acelerador. Não. O Edson Vieira, ele tem um respeito muito grande por minha pessoa. Muito, Hilário, muito. mas, participo do deixa governo. Eu trazer agora, participo do governo como coordenador de Defesa Civil desde o primeiro dia do mandato de Edson Vieira. Tenho meu trabalho prestado, modéstia à parte, mas tenho independência para trabalhar, porque a Defesa Civil não tem horário fixo para você trabalhar, é uma função de domingo a domingo, de 24 horas por dia, e graças a Deus já tive a oportunidade de trabalhar em todos os dias de semana. E o Edson Vieira sabe de minha personalidade, ele sabe que eu não vou aceitar imposições, sabe que eu não vou aceitar faca no pescoço, sabe que eu não vou aceitar esse tipo de comportamento, nem do Edson, nem de seu ninguém. Você já teve alguma informação que o Hilário tenha pedido para que Edson conversasse com você para tirar o pé do acelerador? Isso era para ser naquela hora. Como é verdade. Você já chegou alguma informação para você de que o Hilário tenha pedido ao Edson Vieira, pede para Bartô tirar o pé do acelerador que ele tá batendo muito? Não tive essa informação não. Se tivesse eu dizia. Os três aqui me conhecem, já conviveram comigo. Se tivesse, será que Edson tinha falado? Diria. Até porque não seria vergonha para mim. Seria vergonha para um prefeito estar pedindo para outro prefeito vir falar com um locutor de rádio para não fazer críticas. Diria tranquilamente. Mas não, eu não posso botar dívida ou culpa na conta do Hilário que ele não tem. Cumprimentando aqui as pessoas que estão mandando recado através da nossa live, né? Elida Clécia está mandando um abraço aqui para você. Rafaela Nata também. Vaninha Silva está mandando um recado aqui para pedir para a Prefeitura de Santa Cruz consertar os buracos na rua Manuel Lucas, Santa Teresa. Ela questiona aqui. Cido do Caldeirão, dizendo que você já pode comprar o paletó. Grande guerreiro Cido do Caldeirão. Paletó, né? Abraço para ele. Paletó serve pra um monte de gente, coisa. cara. Júnior Lins também mandando aqui alguns abraços. Enfim, várias pessoas deixando recado aqui. Eu vou trazer agora um intervalo rápido, só 30 segundos, e na volta, verdadeiro ou falso com Bartô Neves. Daqui a pouquinho. Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz. Bom, vamos então, continuando com a nossa entrevista, trazer o nosso quadro, né? Que muita gente fica pedindo aqui e tal. Vai ter, não vai ter? Vai ter. Com o Bartô vai ter, tem que ter. Começando, eu vou começar. Posso começar? Fica à vontade. Lembrando que você tem que dizer se é verdadeiro ou falso, certo? E justificar. Não adianta só falar, você tem que argumentar e dependendo dos argumentos a gente pode até rebater aqui. Verdadeiro ou falso que em obras, Hilário Paulo, prefeito, fez mais obras por São Domingos do que Roberto Asfora? Falso. Se for ruas pavimentadas, Roberto Asfora fez várias ruas pavimentadas. Fora isso, asfalto. Ruas pavimentadas, seja calçamento, seja asfalto. Asfalto, estou separando aí. Naquela época ninguém... Aliás, ainda hoje eu sou contra pavimentar ruas numa estrutura feita em São Domingos com asfalto. Santa Cruz vai pagar caro por esse asfalto futuramente e São Domingos vai pagar caro por esse asfalto futuramente. Então é verdadeiro dizer também que o Bartô... Não é porque esse é jogo rápido, é verdadeiro não, mas também é por causa do asfalto. Por quê? Porque a manutenção é muito cara. A manutenção é muito cara. Cidade de interior, que tem trânsito pesado em todas as ruas, a gente não tem trânsito diferenciado, bota calçamento porque a manutenção é mais rápida. E às vezes passa 2, 3, 4 meses, um ano sem remendar um buraco de calçamento, imagina asfalto. Vertentes asfaltado, Santa Cruz com muitas ruas asfaltadas também. Então é verdadeiro entender que Bartô Neves, sendo eleito, independente do cargo que for, o senhor não vai se preocupar com asfalto mais em ruas nenhuma, nem Brejo, nem São Domingos, porque são do interior? Falso. Claro que vou. Você é contra ou a favor? Não, calma. A gente já tem uma estrutura de asfalto. Se eu não me preocupar... O asfalto não existe, Bartô. A rua está lá. Então é verdadeiro ou falso que Bartô Neves, chegando a um cargo, vai deixar de lado a questão de asfalto porque é contra? Eu sou a favor da pavimentação. E a mais viável hoje, na minha opinião, é o calçamento. Então é verdadeiro, né? Não, eu tenho preferência pelo calçamento. Mas assim, o eleitor, o morador das ruas que quiser um asfalto, não conta com o Bartô para defender isso. Não, vai contar comigo. Até porque o que for bom para o morador vai contar comigo. Agora, minha preferência é o pavimento através do calçamento. Então você vai dizer às pessoas, asfalto aqui não. A minha preferência é pavimentação. Calçamento é melhor, sai menos custo para a população. Até porque...
Nós temos 3 ou 4 ruas sendo asfaltadas lá. Se você buscar o valor, e ainda tenha certeza, não serão concluídas toda a rua, são pedaços de rua. 2 milhões, 1 milhão para asfaltar um pedaço de rua, aí Ney, realmente, nesse valor eu sou contra o asfalto. Você é contra asfalto, né? Nesse valor, sim. Eu entendi que ele é contra asfalto. Tem cidade interior, só na capital. Foi isso que eu entendi. Verdadeiro ou falso que se Roberto Asfora não tivesse na cabeça nessa discussão para o pleito que se avizinha, personagens como Avecino, Zé de Decílio, Marquinho de Mandaçaia, Silvio da Farmácia e o vereador Marconi retornariam e reforçariam mais o grupo? Falso. A pergunta é se Roberto Asfora não estivesse na cabeça, é falso, se eles voltariam ou não. Eles estiveram com o Roberto Asfora o tempo todo, o Roberto Asfora nunca saiu da posição dele. Mas saíram reclamando com problemas com o Roberto Asfora. Ok, mas Roberto nunca saiu na condição de maior líder do Grupo Jacaré. Os outros que apareceram hoje se falando que é oposição são todos dissidentes do Grupo Boca Preta. Rubinho Nunes já afirmou em rádio que foi ele que brigou para o Dr. Edson voltar naquela época da briga judicial. O Dr. Edson desmentiu o Rubinho, disse que não tinha nada a ver com o Rubinho. Então você acha que se Roberto Asfora se afastasse, não possibilitaria eles retornar ao grupo? Não, que eles não voltam com Roberto Asfora é falso. E talvez o futuro bem próximo lhe responda melhor. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso, Bartô, que toda vez que Zé Augusto Maia se aproxima do Roberto Abraham... Deca de Mandaçaia, que sabe dizer isso, abraço, Deca. Roberto Abraham Asfora constrange o Bartô Neves. Não, eu não me sinto tão à vontade. Constrangido? Não, constrangido não me sinto à vontade. Acho que constrangimento tem que ser uma coisa onde você passa uma vergonha, mas eu não me sinto à vontade. A gente está à vontade aqui. Se chegar alguém que eu não tenho a mesma amizade que tenho com vocês, eu não fico à vontade. Mas continuo no ambiente, converso com os outros. Eu não consigo fingir, nem com esse personagem, nem com personagem nenhum, Ralf. Agora, constrangido não. Tem que ser uma coisa um pouco mais séria para me constranger. Um abraço, meu compadre Dedé lá em São Domingos. Eu vou ter agora que fazer esse ping-pong. Meu amigo Del está aqui comigo no estúdio. Obrigado, Del, pela companhia. Verdadeiro ou falso que seu nome é cotado também para a majoritária e que essa é a minha pergunta. Não combinaram, velho. E que há conversas, inclusive, nesse sentido. É verdadeiro. E eu não tenho isso como soberba. Eu tenho como um orgulho sincero, porque eu acredito que é o reconhecimento de um trabalho social que a gente faz. Eu moro no distrito há 17 anos. Foi no Brejo de Amadeus que eu encontrei minha esposa. Foi no Brejo de Amadeus que eu constituí minha família. Foi o Brejo de Amadeus, em especial o Distrito de São Domingos, que eu escolhi para viver. E a partir daí a gente intensificou um trabalho social que a gente faz lá. Então, é verdadeiro desde 2012, que na campanha de 2012 foi cogitado o nome de Bartô Neves, de Luziana, que trabalha na Policlínica, na área de saúde, inclusive que é daqui, né, do Zaragão, né? E também o próprio Zé Decílio. Eu retirei o meu nome, não quis. Ainda hoje eu não quero. Não tenho pretensão de concorrer à majoritária. Mas é verdadeiro e eu digo isso com muita felicidade, graças a um trabalho que a gente faz. Podendo ser para prefeito? Agora não é o momento. Eu acho que a gente tem que ir por degraus. Não adianta se afobar. Você não vai concorrer a uma cadeira de prefeito, você não vai concorrer a um salário de prefeito. Você vai concorrer a uma das maiores obrigações que existe em uma nação. Seria para vice. Que é cuidar de uma sociedade. Nesse momento não me sinto preparado para isso. Seria para vice, essa especulação, essas conversas? Sim, a especulação sim, para vice. Por isso que ele é contra o asfalto, porque ele não vai poder fazer vice. Eu só fiquei nessa... Né, eu vou para o verdadeiro ou falso, mas fiquei agora confuso com a resposta dele. Então, é verdadeiro ou falso que se houvesse fosse lançada a chapa Roberto prefeito, Bartô vice, e por problemas jurídicos Roberto tivesse que sair, Bartô também saía porque não estaria preparado? Você construiu uma nova situação. Uma hipótese. Que é possível acontecer. Ok. Bartô não foge de desafios. Mas Bartô não compra problemas. Se eu tivesse na condição de pré-candidato e aparecesse a oportunidade dessa situação, aceitaria sim o desafio, reconhecendo que não estou preparado para tamanho desafio. Porém,
nada que você trabalhe com uma boa equipe, trabalhe com boas pessoas e comece a formatar boas ideias para administrar o município. Porque eu não fujo de desafios. Bartô fez uma ilustração que precisa se subir a escada um degrau de cada vez. Mas o senhor votou e apoiou uma deputada que nunca tinha tido experiência nenhuma na vida pública. Eu acho que com mandato, né? Só para complementar a sua com mandato. Pergunta. É porque você fez a E referência... aí, é verdadeiro ou falso? É pergunta como é agora. É porque essa foi um gancho, sabe? Essa É um adendo ao verdadeiro ou falso dele. É um apêndice aqui ao verdadeiro ou falso. Isso é uma situação particular de Bartô. Eu gosto de subir o degrau de cada vez. Mas não quer dizer que você entendi. seja candidato a presidente da República, Ralf. E eu não acredito que você tenha capacidade para isso. Porque eu acredito que você tem. Inclusive você Luciano quer subir um degrau de cada vez. Eu acho que é mais prudente para Bartô. Eu acho que é mais prudente para mim. Entendi. Isso não significa dizer que é uma ideia que eu tenho de todos. Né? Verdadeiro ou falso que Bartô Neves, além de ser contra os asfaltos nas cidades do interior... Esse bicho agora é Ele está olhando muito o zap. Eu estou desconfiado que ele usa olha muito o zap. Deixa eu fazer uma pergunta. Verdadeiro ou falso que Bartô Neves, além de agora tira o asfalto para ver se tem outra coisa para você falar lá no brejo. Além de ser contra os asfaltos... Além de ser contra parece que tirar o asfalto, ó. O hospital... Calma, eu não estou fazer a pergunta. As chuvas tomaram conta e inundaram... Aí eu vou ter que repetir a pergunta várias vezes, vai ficar chato. Verdadeiro ou falso que Bartô Neves, além de ser contra o asfalto nas cidades do interior, também é contra eventos como o Márcia Felipe, por exemplo. Sua afirmação é falsa, né? Sobre asfalto. Eu disse que a gente tem que ser coerente na aplicação do recurso público. Eu vou ter que repetir a pergunta. É porque você fez duas, faça uma. Verdadeiro ou falso que Bartô, além de ser contra o asfalto nas cidades do interior, que o senhor disse que era contra, o senhor também é contra eventos como o de Márcia Felipe, por exemplo, em São Domingos? Não, a pergunta não pode, me desculpa, não pode ter tão simplista dessa forma. Eu sou contra o sujeito fazer uma praça, seja ele qual for o prefeito, e o show para inaugurar seja tão caro, ou até mais do que a obra que o sujeito está entregando ao município. Aí isso é total incoerência. Isso aí é Ivete Sangalo em Fortaleza. E se não tiver uma obra, for só o show, São João, por exemplo, tal, festa? Eu sou produtor de eventos, cara. Eu sou produtor de eventos, eu venho da cultura. Eu e você, nós somos do palco do teatro. Como é que eu vou ser contra shows? Não, eu sou a favor da cultura, seja ela qualquer ramificação que seja, principalmente se acrescentar em nosso conhecimento, em nosso crescimento social, nosso crescimento humano. São Domingos, sou a favor da cultura, cara. Com as carências que tem, cabe em São Domingos shows desse tipo, com esse tipo de investimento, independente de ser para inaugurar praça ou de ser festa pública? Eu não estou falando de qualquer evento cultural, estou falando de... Ok, cabe e deve, e o povo merece. O dinheiro público, Ney, tem sua caixinha para cada assunto, cada pauta. Basta o gestor saber buscar recursos e utilizar bem os recursos que tem interno. Mas o senhor sabe que o dinheiro público não nasce carimbado não, né? Isso é feito por isso que a gente vai leis buscar. Que partem, inclusive, da gestão municipal. Ela que manda para a Câmara. Alguns vão buscar. E nós temos que ir buscar. Por isso que existe aportes de governo estadual, governo federal. Eu não posso pegar uma receita municipal que não dá nem para manter o básico de meu município e tirar para fazer um show em praça pública. Aí não, aí eu sou contra. Mas eu não posso privar minha juventude, eu não posso privar meus filhos, meus sobrinhos, seus filhos e a juventude de Brejo de São Domingos de não ter cultura. Porque eu não tenho competência de ir buscar a verba no lugar certo para não degolar a verba do meu município. É verdadeiro ou falso a última? 30 segundos. É verdadeiro ou falso? Mas eu tenho esse pode ser com o senhor. A minha pode ser com o senhor, não. Na verdade, é verdadeiro ou falso que Diogo Moraes se reaproxima do grupo do senhor? Do Roberto Asfora. Isso. Do grupo do Roberto Asfora. É verdade. E o próprio Diogo já declarou, inclusive deu aí um drible de Garrincha em Rubinho, que eu não sei os motivos do Diogo, mas que ele já declarou isso em imprensa, tá? É verdadeiro ou falso? E verdadeiro mais ainda. Além do Diogo se aproximar, trouxe com ele o vereador Jobson Barros para nós. É verdadeiro ou falso que Dr. Edson, Hilário e Roberto Asfora, nenhum conseguiu trabalhar com limite de gasto de pessoal recomendado pela Lei de Responsabilidade Fiscal? É verdadeiro, só que em proporções diferentes. O Roberto Asfora, ele chegava a 56, 52. E lá de Dr. Edson chegou a quase 80. Deixa 70 eu e 80. Aí, começar aqui a encerrar. absurdo. Bartô, muito obrigado. A gente já está com o tempo estourado aqui, finalizando quase. Entrevista boa, viu? Bacana. Me chama mais vezes. Quando o Ralf vir e Luciano. Eu estou me vingando das entrevistas dele. A você que nos acompanhou Obrigado, até agora, obrigado então, a todos.
o nosso muito obrigado. Lembre de seguir também os nossos podcasts lá no Spotify. Vai lá, segue, baixa, acompanha o nosso conteúdo em qualquer lugar e a qualquer horário. Voltaremos amanhã no mesmo horário. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardial, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar.